Fala galera que se liga no Grande Prêmio, tudo certo com vocês? Essa semana eu tô aqui pra falar sobre um assunto diferente, não é sobre a Fórmula I que tá aqui atrás de mim não, que inclusive tem etapa desse fim de semana, é Peito Xangai. Mas o que eu vim falar aqui hoje é sobre o F1 25, novo jogo oficial da EA Sports e da Codemasters para temporada 2025 da Fórmula 1, que chega agora oficialmente, né, para o público geral, digamos assim, para a edição padrão no dia 30 de maio e com acesso antecipado para aqueles que conseguiram a edição, que compraram a edição icônica no dia 27 de maio. O Grande Prêmio recebeu uma cópia da EA Sports com antecedência, como todo ano traz uma análise aqui para vocês sobre o que mudou no novo jogo da Fórmula 1, o que pode melhorar, o que melhorou e o que foi uma decepção que ficou abaixo do esperado para essa edição. Sem mais delongas, para esse vídeo não ficar longo demais, vamos nessa. Eu separei alguns tópicos aqui para a gente falar sobre esse novo jogo e a primeira coisa que eu quero falar é a mais importante, é a jogabilidade. Depois de um F1 24 muito questionado, né, principalmente por jogadores mais profissionais e de níveis mais altos que jogam com menos assistência em relação à pilotagem, que o carro fazia muitas curvas de pé embaixo que não deveria fazer, né, e que o drift acabou se tornando uma ferramenta para ganhar tempo e que na Fórmula 1 não acontece, né, o ato de virar o volante de forma mais brusca para ganhar tempo nas curvas sem desgastar o pneu também é uma coisa que não se conecta com a vida real e no jogo acontecia. Tudo isso dá para perceber que a EA mexeu pro F1 25 para tentar reduzir. A grande diferença na jogabilidade, sem dúvida nenhuma, é o ar sujo. O ar sujo agora é muito impactante e ele inclusive muda a forma como você precisa fazer certas curvas. Você não consegue curvas que você naturalmente faria de pé embaixo. Se você tiver colado de outro carro não vai conseguir fazer, o carro vai sair da tangência. Perde completamente a aerodinâmica, os pneus superaquecem, o desgaste aumenta muito, você perde aderência como consequência, enfim, é um inferno andar sob ar sujo. Mudou muito, é a diferença que eu posso destacar como a mais substancial assim na jogabilidade, sem dúvida nenhuma. A EA também deu uma reduzida nessa frontitude, digamos assim, do carro, né? Deixou o carro menos bicudo, com mais subterço para fazer as curvas. Agora você precisa ficar um pouquinho mais com o pé no freio e parece que pelo menos nesse momento a gente sabe que atualizações virão, a jogabilidade vai sendo alterada, desenvolvida, mas nesse momento a tocada pede um volante mais suave, né? Viradas menos bruscas de direção e uma tocada mais tranquila do que no F1 24, em que você precisava ser muito bruto mesmo para conseguir ganhar tempo. Foram as primeiras mudanças assim na jogabilidade que mais deram para perceber. Você tem que lidar muito mais com o desgaste dos pneus do que tinha antes. Agora, se forçar demais no início, você vai notar que vai ganhar tempo em relação à concorrência, né? E eles vão te alcançar no final. Se eles pouparem pneu no início e você gastar demais, você vai pagar a conta no final da corrida. Esse impacto está bem mais forte do que nos jogos anteriores e eu achei bem interessante também, até para trazer para vocês. Em relação aos modos de jogo, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, eu já vou falar sobre o Breaking Point 3, claro, mas o grande destaque, sem dúvida nenhuma, é o modo My Team. Foi completamente repaginado, totalmente diferente do que a gente viu até o ano passado. Muito mais opções, uma forma real de você gerenciar a equipe com muito mais influência do que você tinha antes, né? Agora você não é um piloto que também é dono da equipe. Agora você é o CEO ali, o Team Principal ou o chefe da equipe, né? Team Principal e o chefe de equipe é a mesma coisa, né? Mas CEO é diferente, apesar de a gente ter alguns CEOs que são também chefes de equipe na Fórmula 1, como Toto Wolff e Christian Horner, por exemplo. Mas a questão aqui você realmente gerencia os seus dois pilotos. Não é como... Agora você não é mais um deles, né? Então você tem que manejar os dois carros de forma individual, tanto em termos de componentes desgastados, trocar peças do pneu, quanto de atualizações. Sim, um carro vai receber atualizações antes do outro, cabe a você escolher qual. Inclusive também cabe a você escolher com qual piloto você vai andar a cada corrida, o que é muito interessante porque dá para variar as estratégias em busca do campeonato de maneira bem mais abrangente. Se eu fosse falar de tudo que mudou no modo My Team aqui, esse vídeo teria meia hora. É realmente a maior mudança que a EA já fez em um modo de jogo, acredito eu. Acho que é até maior do que a do modo carreira do ano passado, que foi muito interessante, muito aprofundado, mas realmente o que a EA fez com esse My Team do F1 25 é de aplaudir. Achei
muito interessante para quem gosta desses modos de jogo offline, de história, de equipes criadas ou customizáveis. Vale muito a pena, porque até os carros, você agora tem mais opções de colocar patrocínios, de colocar as cores, você tem um editor propriamente dito para alterar os tamanhos, colocar a simetria, para colocar um patrocínio exatamente igual de um lado do outro. Enfim, muitas opções, e você ainda pode jogar como a Apex GP, lá do F1 The Movie, né, que vai lançar agora em junho, caso você tenha a edição icônica. É claro, você pode usar a Corner Sport, que é a equipe do Breaking Point 3, depois que você termina o modo história do Breaking Point 3, você pode levar lá a Corner Sport pro modo My Team também, usar a Kelly Mayer e o Aiden Jackson. Enfim, você tem muitas opções. Agora a gente tem, os icons continuam, né, você tem lá Michael Schumacher, Ayrton Senna, mas agora eles adicionaram também alguns pilotos mais jovens, né? Você tem alguns pilotos da Fórmula 3, você tem o Nikola Tsolov da vida, por exemplo, enfim. Novas opções para customizar o modo carreira. Você pode escolher uma carreira e My Team, você pode escolher quais desses ícones aparecem ao longo da jornada ou não, deixar os que você prefere trancados. Enfim, é muita novidade realmente em relação a isso, então só observando para ver mais a fundo. Eu separei essas mais importantes para trazer para vocês. O Breaking Point 3 está ainda mais aprofundado do que nunca, né? A história de Aiden Jackson, Kelly Mayer, a Corner Sport, Devon Butler, enfim, todos esses caras que se já jogou as edições anteriores já conhece, só que agora mais expandido ainda, novas missões. A Corner Sport passa por uma situação muito delicada fora das pistas, que eu obviamente não vou dar spoiler aqui, e você precisa lidar com isso ao longo do Breaking Point. Você pode escolher com qual piloto jogar em determinados capítulos, o que aumenta, né, o fator replay, já que você vai ter finais diferentes. Não só finais diferentes, mas histórias diferentes ao longo da narrativa, dependendo de qual piloto, obviamente, você escolher. O laser 3D, tão alardeado pela EA em algumas pistas do calendário, como a Austrália, por exemplo, Bahrein, Hungria, Hungria não, né? Austrália, Bahrein, Imola, foram 5 pistas, né, mexidas e atualizadas pela EA com o novo LiDAR, que eles chamam, né? Olha, dá pra perceber claramente algumas diferenças, principalmente no extra pista, e eu vou dizer pra vocês que o gráfico desse F1 25 pela primeira vez foi algo que me surpreendeu. Nas edições passadas, até pelo fato dele também ser compartilhado com gerações antigas, isso não ficou tão explícito assim, inclusive foi um ponto de questionamento. Eu acho que essa geração, esse F1 25, ele deu um passo à frente nesse sentido e pode ser elogiado sim pelo visual. O áudio também ficou mais interessante, os motores ficaram um pouco mais próximos da realidade, mas precisam de ajustes ainda, não são tão reais quanto poderiam ser para um jogo que tem todo o acesso, né, que esse jogo tem, mas também foi uma coisa que melhorou. O áudio que eu digo não só em relação ao motor dos carros, mas em relação, por exemplo, ao reflexo dele nos muros, né, nas paredes. Quem anda, por exemplo, no circuito de Jeddah vai notar que tem um som reverberando ali entre as paredes mais apertadas que não existe, por exemplo, no circuito aberto como o Spa. Enfim, são sons diferentes, e isso é muito interessante porque aí também teve um cuidado com isso. E assim, para fechar, para trazer uma conclusão para vocês, eu senti que o jogo é um claro passo à frente em relação ao antecessor. A gente, quando viu o Fórmula 1 23 sendo lançado, as críticas foram muito fortes, e na temporada passada com o F1 24 foram mais fortes ainda. Aí o pessoal começou a pedir o retorno do 23. Então o 23 realmente terminou num estilo favorável, que regrediu demais para o 24, eu concordo com isso também, principalmente no sistema de pilotagem, ficou muito irreal. A EA tenta fazer um contraponto, tenta criar um equilíbrio entre a simulação e o arcade, né? Esse jogo não é um simulador e ele pode não ser totalmente o arcade se você tirar todas as assistências, mexer na dificuldade e tudo mais, e vira ali o que a gente chama de simula arcade, né? Só que a cada ano ele tá caminhando mais para esse lado do arcade. Eu senti que em 2025 deu um passo atrás e a busca também foi por um pouco mais de realidade, principalmente nessa questão do subterço, do carro bicudo demais e do ar sujo, que está incrivelmente mais efetivo. É a coisa mais
impactante que você vai sentir na pilotagem. Para aqueles que são muito fãs de Fórmula 1 e não conseguem ficar sem um joguinho de corrida como eu, é claro que essa é a experiência mais próxima que você pode ter do grid da temporada. O preço, é claro, acaba sendo um pouco salgado para muita gente, então se vale a pena ou não vai depender muito do seu bolso. O fato é um passo à frente em relação à edição do ano passado, é um jogo melhor nesse estágio inicial. Vamos esperar para ver o que a EA vai fazer nas próximas atualizações e como ela vai mexer nesse jogo. E é claro, os temidos acertos de pro players e da comunidade em geral, que acabam também ditando a jogabilidade e o que virá pela frente das próximas atualizações. Eu volto para conversar mais com vocês, não só sobre o jogo, mas também sobre a Fórmula E, e a gente se vê na semana que vem. Valeu, grande abraço e até lá!